Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Hoje nós vamos falar sobre o mercado da bola. Até segunda-feira da semana passada, se falava muito em vários jogadores que estavam sendo cogitados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Falava-se de Diego Rivas do Flamengo, Daverson do Palmeiras, Jean Carlos do Náutico. E foi muito comentado esses nomes. Os nomes de Diego Rivas do Flamengo, Daverson do Palmeiras, Jean Carlos do Náutico foram muito cogitados de segunda até mais ou menos quinta-feira. Eu, na verdade, fiquei no aguardo sobre essas contratações, né? Fiquei ansioso, principalmente quando se fala de Diego Rivas do Flamengo e também de Jean Carlos do Náutico. O Daverson, que é do Palmeiras, um grande centroavante de área, mas eu não fiquei muito assim, digamos, esperançoso em relação ao Daverson, porque eu sei que é um jogador muito caro, apesar dele ser vascaíno também, já ter confessado isso, fala até que ia rebaixar o salário dele para jogar no Vasco, mas para mim não animou muito a questão do Daverson. Por quê? O Daverson é um centroavante de área, um atacante que fica ali mais dentro da área. Ele também joga pela extrema esquerda, mas não é tão habilidoso e tão veloz. Na verdade, para mim, ele é um jogador de área, aquele jogador que coloca a bola para dentro do gol. Quando falo no Daverson, o Daverson me faz lembrar de duas coisas. Uma triste e uma outra que alegra muito os vascaínos. Primeiro, 2018... em São Januário, o Daverson fez o gol que deu o título ao Palmeiras e foi em cima do Vasco. Se eu não me engano, naquele ano faltavam ainda 2 rodadas e o Palmeiras foi campeão antecipado do Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecedência, gol do Daverson. Essa história é um pouco triste para o vascaíno, que naquele ano o Vasco também estava na pendenga já para cair para a segunda divisão e com essa derrota ficou mais complicada a vida do vascaíno e do Vasco, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu se safar e naquele ano a gente não caiu para a segunda divisão. Outra história interessante sobre o Daverson quem não lembra do ano passado, pela Libertadores 2021, na decisão contra o Flamengo, que ele decidiu a favor do Palmeiras, aquele golzinho ali, já se eu não me engano na prorrogação, exatamente foi na prorrogação. E o Palmeiras ganhou de 2-1 e deu título ao Palmeiras. Então essa lembrança é boa para os vascaínos, né? Que hoje a melhor lembrança do vascaíno é quando o Flamengo perde, porque hoje nós não temos times mesmo para disputar campeonato nenhum. Por isso que eu estou falando do mercado da bola, porque o Vasco precisa contratar jogadores. E outros jogadores que eu gostei muito foi o Diego Rivas do Flamengo. Por quê? Para mim seria o casal perfeito ali para o Nenê. Aquele que eu sempre falo nos meus vídeos, que o Vasco precisa de um meia-direita bom para jogar ao lado de Nenê. Um outro jogador interessante que eu fiquei muito animado e até torci pela contratação dele também foi o Jean Carlos do Náutico. Um meia-esquerda muito bom. Cara, bate falta muito bem, cobre escanteio muito bem, se movimenta muito bem, chuta bem de fora da área. Grandes jogadores. Esses dois para mim seria bem-vindo. O Diego Rivas e o Jean Carlos. E por que não o Daverson do Palmeiras? O Daverson do Palmeiras é o seguinte, como eu queria falar, ainda não comentei sobre isso, porque o Daverson é um jogador de área. Hoje praticamente o Vasco tem 3 jogadores de área. O Vasco tem Raniel, o Vasco tem o Getúlio e o Vasco tem também o Figueiredo. Todos esses 3 jogadores para mim são jogadores de área. Eu sei que o Getúlio se movimenta mais,
o Figueiredo também, mas se o treinador quiser colocar qualquer um deles ali para jogar dentro da área, eles ficarão fixos dentro da área. Então, para mim, não seria interessante o Vasco investir no Daverson, um jogador que fica mais centralizado dentro da área, porque tem 3 jogadores praticamente com essa mesma característica. Eu até comentei em alguns vídeos de alguns colegas vascaínos, como no Machão da Gama, o Juninho do Machão da Gama, no Atenção Vascaíno. Eu comentei também em vários outros, Mário Coelho e outros que eu assisto, né, que fala de futebol, em especial do Vasco também. Eu comentei que ao invés do Vasco trazer o Daverson, que é um centroavante de área, que joga mais fixo, e praticamente nós temos 3 jogadores ali que jogam fixo dentro da área, eu gostaria que o Vasco contratasse jogadores de beirada de campo, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que é isso que o Vasco precisa hoje, né, além de um meia bom. Pois é. Aí no próximo bloco nós vamos comentar sobre os jogadores que a partir de quinta-feira entraram no radar do Vasco. Aguardem o próximo bloco. Agora, nesse bloco, nós iremos comentar sobre os jogadores que entraram no radar do Vasco a partir de quinta-feira. Começaram a ser cogitados os nomes de... Veremos Lucas Oliveira do Bangu. Esse jogador, na verdade, o Vasco já tinha contratado no final do Campeonato Carioca. É um jogador que joga pelo lado esquerdo. Deu muito trabalho ao Vasco naquele jogo Vasco e Bangu, né? Pela primeira fase do Campeonato Carioca. Um jogador muito bom, mas é uma promessa também. É muito novo. E aí o Vasco começou a cogitar também a contratação de Eric, um jogador que joga pelo lado direito. Esse que eu falei, o Lucas Oliveira, ele joga pelo lado esquerdo. Era jogador do Bangu. O Eric é um jogador que joga pelo lado direito. Aquele cara que o Vasco está precisando, um do lado esquerdo e do lado direito. Já percebeu isso? Então esse Eric, ele ainda está disputando a final do Campeonato Gaúcho. Ele joga no Ipiranga. E o Ipiranga está decidindo o Campeonato Gaúcho com o Grêmio. A primeira partida o Ipiranga perdeu de 1-0. Ainda tem o próximo jogo, eu não sei se é quarta ou se é domingo. Então assim que terminar, esse aí já está confirmado. Um jogador pelo lado direito, Eric, muito bom jogador, também uma promessa. E eu espero que dê certo no Vasco. Eric joga pelo lado direito. Ele está sendo a revelação do Campeonato Gaúcho, esse jogador. 20 e poucos anos. É igual o do Bangu também. O do Bangu não é o destaque do Campeonato Carioca, mas fez um bom Campeonato Carioca pelo Bangu. Tem também um jogador centroavante do Marcílio Dias, chamado Zé Vitor, que joga no Marcílio Dias de Santa Catarina. Também é um jogador de área. Se comenta aí nos canais, né, que divulgam notícias do Vasco da Gama, que ele é um Daniel Amorim. Lembra do Daniel Amorim? Que jogou no Vasco ano passado, na segunda divisão. Um cara que todas as vezes que entrava ele fazia um gol de cabeça. Só que esse que o pessoal está comentando é o Zé Vitor, é um centroavante de área também, mas é uma evolução do Daniel Amorim. Já é um cara que se movimenta mais, já é mais leve. E outra, esse cara em 12 partidas fez 9 gols lá no Campeonato Catarinense. É bom, apesar de que eu não, na minha opinião, o Vasco não precisaria de jogadores de área. Como eu falei, tem Getúlio, tem Raniel, tem o Figueiredo, que praticamente, para mim, são jogadores de área, não precisaria. Porém, se você for analisar também melhor a coisa, de uma forma assim mais tranquila, você vai perceber que esse campeonato da segunda divisão você precisa de muitos jogadores. Porque as viagens longe, tá entendendo? Os campos ruins, isso mexe muito com o jogador, principalmente na parte física. Então você tendo um bom elenco, é bom, porque você vai ter peça de reposição. Sempre que tiver o Raniel e esse camarada, eles vão estar bem, entendeu? Então, é bom que você tenha mais peça de reposição. Até mesmo porque o Raniel, agora, na final do Campeonato Carioca, não foi bem. Mas eu sei porque que ele não foi bem. Porque a bola não chegou. Os outros jogos anteriores aos jogos do Flamengo, que foram praticamente 3 jogos contra o Flamengo, 1 na primeira fase e 2 na semifinal, a bola não chegava no pé do Raniel. Quando chegava era tijolo, não chegava uma redonda. Aí, meu filho, no meio de 2 zagueiros bons do Flamengo, para se dominar um tijolo, fica difícil. Antes de você arredondar o tijolo, meu filho, vem o camarada lá, o zagueiro, e rechaça a bola. Ele vai deixar dominar mesmo, principalmente quando é um tijolo.
Quando vem redonda é diferente, mas não chegou. O cara ficou isolado lá na frente, não chegava uma bola redonda, só chegava tijolo, quadrada, e fica difícil, né? Então, para mim é um bom jogador de área, o Raniel. Se vier outro, melhor. Porque o Getúlio também não acertou. Às vezes que o Getúlio entrou, no início do Campeonato Carioca ele entrou bem fazendo gol, depois também apagou. Talvez até por conta desse mesmo problema, que a bola não chegava. E agora nós temos mais um jogador, um tal de Carlos de Pena, um uruguaio. Rapaz, hoje eu estava vendo uns lances desse cara ali no canal daquele cara Sem Clubismo, e passando os lances desse jogador. Muito bom jogador. É um meia esquerda, que joga também pelo lado esquerdo do campo, um bom jogador. Eu vi uns gols que ele fez, caramba, muito melhor do que o Cano. Não é um jogador de área, ele vem com a bola dominada e também se apresenta da área para poder colocar a bola para o gol. Tanto joga na ponta esquerda como joga no meio de campo. Caso o Nenê não possa jogar, ele pode fazer muito bem aquela função tranquilo. Um bom jogador. O uruguaio de Carlos de Pena. É um nome estrambólico, mas é um grande jogador. E os lances hoje dele fazendo gols. Que gols, hein? Ele parece, eu achei ele parecido com o estilo daquele atacante que joga na Argentina pelo lado esquerdo. O atacante da seleção da Argentina, Di Maria. Futebol muito parecido com ele. Um cara leve também. Muito bom jogador. Então, segundo notícia de alguns canais, esse de Carlos de Pena, uruguaio, está chegando amanhã no Rio de Janeiro para ser submetido a exames médicos e já para assinar o contrato com o Vasco. Então, grandes novidades aí nós estamos tendo. E para me alegrar, tá chegando jogadores que eu tinha comentado nos vídeos anteriores que o Vasco estava precisando. Meio de campo para jogar ao lado de Nenê, ou até para jogar quando o Nenê não puder jogar, ou junto com o Nenê. 2 atacantes do lado de campo, do lado direito e do lado esquerdo. Tá chegando aí também. E eu só não vi falar em zagueiros até então. Vi também cogitar o nome de um lateral que está no Inter, chamado Heitor. Joga pelo lado direito, é um lateral direito. Então nós vamos ficar de olho no mercado da bola. Qualquer novidade, a gente vai gravar um outro vídeo falando para você, meu querido e querida vascaíno da Bahia, do Brasil e do mundo. Eu quero agradecer vocês por estarem comigo até aqui, por terem assistido o vídeo. Quero que vocês continuem me ajudando aí no canal, me apoiando, assistindo, dando like, compartilhando e não se esquecendo também de que aquela promoção, quando nós tivermos 1000 inscritos no canal O Vascaíno Autêntico, nós vamos fazer aquele sorteio da camisa oficial. Pode ser do Vasco, pode ser do Fluminense, pode ser do São Paulo, pode ser do Palmeiras, do seu time do coração. Espero que seja um vascaíno, como eu já comentei. Mas se não for um vascaíno, que seja qualquer um outro. Porque, como eu falei, tem muitos amigos meus que são torcedores de outros times que me acompanham aqui no canal. Então fiquem todos com Deus, uma boa noite e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.